Salve, salve, meu povo! Hoje eu tô aqui no podcast da Madá. Eu não sou a Madá, tô sentado no lugar da Madá, mas eu vou hoje entrevistar a Madá. Eu vou dar o start nesse podcast. Eu sou Lincoln Ococha, sou diretor, produtor de vídeos, eu sou empreendedor, proprietário da Lock Filmes, sou rapper, militante do movimento negro e ipiranguista convicto. E aqui no Ipiranga que a minha história se cruzou com a dessa mulher maravilhosa. A minha história se cruzou com ela, que é empreendedora também, também trabalha com eventos. A pessoa que agrega muito na vida de outras pessoas, que ela é terapeuta biofílica. Aprendi isso contigo, hein? Você vai falar com a galera porque essa terapia biofílica que é maravilhosa. Estamos aqui com Madalena Oliveira. Seja bem-vinda ao seu programa, Madá. Adorei isso! Seja bem-vinda. Eu já tive muitas ideias boas na vida, mas a de convidar você para me ajudar nesse início dessa nova jornada, olha, arrasei. Ah, que gratidão. Obrigada, Lincoln, por você estar aqui, me dando a mão, me trazendo, agregando com a sua experiência. Me ajudar aí no início dessa jornada que eu sei que vai trazer muita gente maravilhosa para cá, muita história inspiradora. Nós vamos falar de muita coisa maravilhosa, principalmente daquelas histórias que parecem comum, mas que nós vamos encontrar o brilho e trazer para cá para poder dar visibilidade para pessoas incríveis, como nós. Ah, eu sei que você é cercada de pessoas iluminadas, né? São pessoas que você atrai, né? Porque nós somos um imã e a sua energia positiva sempre atrai essas pessoas. Madá, vamos começando falando agora, né? Falando pelo Asa. Eu te conheci na pandemia. A Madá foi no meu estúdio, chegou no estúdio cheia de projetos, cheia de projetos a serem feitos, né? E foi maravilhoso, porque era um período que a gente estava ali totalmente... E no comecinho da pandemia. No comecinho da pandemia. E o nosso, pelo menos o meu ramo de atividade, né? Os eventos foram o primeiro a parar. Foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então eu tava ali sem expectativa nenhuma. E nós já começamos a bolar os projetos, né? E a Madá me apresentou um projeto dela que é... Hoje, na época, chamava Operários da Misericórdia. Isso. E hoje é o ASA. Fala pro pessoal o que é o ASA, Madá. O ASA é uma associação, porque tem muita curiosidade sobre associação, projeto social e ONG, mas institucionalmente é tudo a mesma coisa, né? Então, não tem diferença. No caso, a gente trata o ASA de projeto social, mas pode chamar de ONG, de associação, que é a mesma coisa. E o ASA nasceu há muitos anos, do meu trabalho filantrópico e com a minha família, em minha casa. Nós começamos a fazer comidinha para dar para os carroceiros que paravam na esquina de casa e jamais pensei que a coisa fosse transbordar da minha cozinha e se transformar na potência que é o ASA hoje. Quando foi isso, o início? O início institucional foi em 2019. Então, o ASA era um bebê quando veio a pandemia. E tinha muitos projetos pequenos fechando, porque não via, no momento, não tinha uma visão de futuro. Parecia que o mundo estava acabando, né? No começo da pandemia, que não tinha para onde correr. E eu vislumbrava que era o momento que as pessoas mais iam precisar do ASA, era naquele momento em que eu não tinha direito de tirar aquela ferramenta, de aposentar aquela ferramenta. E a partir da decisão de manter, eu consegui muita ajuda, né? Chegou você que trouxe visibilidade para o projeto, né? Você foi uma das primeiras pessoas a se interessar em levar o projeto para as redes sociais e falar do ASA, fazer um vídeo institucional. E isso trouxe visibilidade, porque eu não sabia lidar com rede social nem nada. E tudo aquilo transformou o ASA hoje, né? Aí eu tive muitos parceiros que foram chegando. E o ASA hoje eu vejo ele como um espaço terapêutico que alimenta a esperança das pessoas e transforma vidas, porque em cada marmita que a gente entrega para um morador de rua, a gente vai tanto amor agregado ali, né? Vai tanta vida. Sim, essas marmitas. Eu já saí também já, né, para entregar as marmitas. Eu
É até emocionante só lembrar só, né? Esse contato que a gente tem com pessoas em situação de rua, né? Até aprendi a falar, não são moradores de rua, são pessoas, moradores Em em situação, situação. porque a gente tem esperança que ele vai sair dali. Igual. Ele está ali, mas ele não é daquele lugar, né? A gente nem sabe de onde ele é, mas Sim. ele só está passando por ali. E essas pessoas, como que é o seu contato, Madá, com essas pessoas? Como que você lida com isso, né? Tem um emocional, eu já fiquei já até, assim, como você consegue, se não se, eu sei que você já sofreu muito, inclusive até quando que a associação era na sua casa, Sim. que eles iam pedir, né? Eles iam pedir marmitas light, você teve um problema com a vizinhança, toda essa parte Sim. legal você não conseguiu. E às vezes quando falta uma marmita, como fica seu coraçãozinho, assim? Ah, já ficou muito mal. Já ficou muito mal, porque sempre falta, Lincoln. Nunca dá. Sabe, se eu levo 50, falta 100, falta 200, falta. Então, eu tive que aprender a colocar o meu coração, meu espírito, minha mente no que eu consegui fazer e não naquilo que eu não consegui. Em quem eu consegui alimentar naquele dia e não em quem eu não alimentei, porque senão a gente para. Né? Aí, ao invés de você viver na gratidão pelo que você faz, você começa a viver na reclamação pelo que você não deu conta de fazer, porque a demanda é muito grande. O Brasil tem uma demanda gigantesca de pessoas nas ruas e nós temos que fazer a nossa parte com amor, com fé e gratidão, porque senão a gente desanima. E falando em números, né? Esse projeto começou lá atrás com quantas marmitas e hoje, atualmente, quantas marmitas são distribuídas? Começou com 4. Era o que eu levava no meu carro quando eu ia trabalhar. Eu trabalhava em Santana, numa grande empresa, e eu levava a minha marmita, porque eu almoçava lá e sempre gostei da minha comida, então eu já levo a minha marmita, sempre levava. E levava mais umas 3 ou 4, porque aí o pessoal pedia nos farol e eu tinha uma comida quentinha para dar. E isso me trazia, assim, uma alegria muito grande, né? E tudo que é muito bom, que te traz uma alegria muito grande, vai crescer. Não tem jeito. Vai crescer. E cresceu, hein? Vai crescer. Mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha propósito de fazer aquilo crescer. Eu nunca tive um propósito de ter um projeto social, de fundar um projeto social. Ele foi meio que sozinho, assim. Eu digo que o Asa é orgânico, ele vai. Ele só vai. E eu que vou correndo atrás. Nossa, e a transformação, né, que o Asa gera não só na vida dos beneficiados, que são os moradores em situação de rua, que tem aquele alimento, né, que tem, fora o alimento também, tem outras possibilidades. No Natal é distribuído brinquedos para as crianças carentes. Ele tem um trabalho maravilhoso que o Asa faz. Mas o trabalho de quem está por trás, produzindo, o voluntariado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu já conheci um pouquinho dessa história. Eu já vi voluntário chegando lá depressivo e saindo de lá com uma alegria, né? Por estar lá fazendo bem. Fala um pouquinho sobre essas histórias de vida. Você vai trazer aqui no seu programa, né? Você vai trazer pessoas para contar essa história futuramente. Tudo para cá. Legal. É muito forte, né? Porque existe um ditado meio falso que quem faz o bem recebe o bem. Isso, para mim, é totalmente falso. Você faz o bem, você está exercitando um bem que você já recebeu. A vida é o bem maior. Você pulsa seu coração e esse bem existe ali dentro de você e ele precisa ser dinamizado. Então, fazer o bem não é para receber o bem. Fazer o bem é uma necessidade humana. É uma necessidade que a pessoa tem na tríade que compõe ela enquanto ser humano. Espírito, corpo e mente precisa fazer o bem. Quando eu faço o bem, estou me movimentando, eu estou lidando com outras pessoas naquela mesma vibe que os adolescentes falam. Eu estou espiritualmente matando a minha sede de fazer algo de bom, de produzir algo de bom. E mentalmente, neurologicamente falando, quando você faz o bem, você tem um derramamento dos hormônios da alegria na tua corrente sanguínea.
Por isso tem que tomar até cuidado, porque senão você só quer ficar dentro do projeto fazendo, porque é o hormônio da alegria. A endorfina, todos os hormônios são derramados na tua corrente sanguínea, isso é comprovado cientificamente. Então, nós precisamos fazer o bem. Não é, eu vou lá fazer um bem, porque quem faz o bem recebe o bem. É muito além disso. Ele atinge todas as camadas do nosso ser. É o que eu falo, né? Eu falo que vai chegar um momento que a única religião, porque a única religião vai ser o amor. E quando chegar é bíblico esse tempo, isso, né? Bíblico. Paulo apóstolo fala que um dia tudo vai cessar e só vai restar o amor. A gente se divide tanto, né, através das religiões que deveriam nos conectar, acabam se dividindo. E eu acho tão legal, as pessoas chegam lá no ASA, independente, né, de que religião que elas vão lá trabalhar, elas vão lá doar o seu tempo, elas vão fazer o bem e saem de lá revigoradas, né? Isso é muito mágico. Tem todos os times de futebol, tem todos os partidos políticos, todas as religiões. Ali ninguém sabe nada disso, porque a gente não fala, não aborda esses assuntos e todos convivem ali numa perfeita harmonia. É uma coisa assim meio deslocada da nossa realidade, assim. Eu que fundei e projetei para que fosse dessa forma, está escrito na nossa missão, visão e valores que seriam assim. Então, eu acredito muito nessa força de você sonhar, projetar e realizar alguma coisa de todo o coração, assim. Funciona e você sabe que funciona, né? Eu sei o ASA é um exemplo disso. É um exemplo. O ASA cresceu muito, né, nesse período aí nesses últimos 4 anos, cresceu muito, atendendo muitas pessoas. Fora essa área do assistencialismo, de levar também alimento para moradores em situação de rua, vocês têm lá dentro o que mais? O bazar, né? Inclusive hoje tem um bazar. Tem, Mega Bazar tá lá, todo vapor, até as 3 horas da tarde. Ele é mensal, né? Uma vez por mês? O Mega é. A gente tem... A moda circular é um dos pilares do nosso projeto. E um pilar, nós usamos a moda circular para treinar lideranças, para treinar trabalho em equipe, porque são várias equipes trabalhando com triagem, com a venda, com a organização, com a montagem do Mega Bazar. Então, a moda circular lá dentro do ASA é um pilarzão. Pera um pouquinho, volta um pouquinho e traduz aí pro povo que é moda circular. Moda circular. A moda circular é um conceito, né, de você fazer através da moda que circula, usar menos água no planeta, você cuidar melhor do ecossistema, porque se eu tenho uma roupa que eu vou jogar fora e eu vender para você, eu vou circular uma renda na minha casa, na minha família, e você vai estar com uma roupa que você comprou de mim. Eu vou fazer aquela moda circular. Então, toda aquela coisa da moda usada, roupa usada, isso já ficou para trás, né? A roupa usada. Hoje é um conceito. E eu vejo que é uma tribo que usa roupa usada. Quem usa roupa usada, quem é ousado para usar uma roupa usada e fazer essa moda circular, é uma tribo. São pessoas com uma mentalidade muito aberta, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o meio ambiente, desencanado, porque não está nem aí. Não é uma pessoa que tem preço, ela é uma pessoa que tem valores. Né? Porque não tem nada a ver usar uma roupa que foi tua, você usar uma roupa que foi minha. Se eu tenho valores, isso não tem importância nenhuma. E aqui a gente vê muito isso, né? Lá fora, no ano passado, eu tive a oportunidade de viajar, ainda mais em Nova York. Em Nova York tem muito, por ser também o centro da moda, aquilo. Ali os brechós. E eu trouxe uma roupa para uma pessoa que ela pegou e falou, não, eu não quero roupa de defunto. Eu falei, eu comprei no brechó uma roupa maravilhosa, não quero roupa de defunto. Falei, tá bom, desculpa, foi o que deu pra trazer. Não aceitou o presente, beleza, roupa de defunto. Tem gente que tem essa concepção.
Tem. E o lance da moda circular é isso mesmo, é a gente É poder você superar superar isso. essas pequeninas Sim. mesquinharias Sim. e evoluir. E trazer possibilidades também para pessoas que muitas vezes não conseguem se vestir bem até para enfrentar uma entrevista de emprego, né? Então, através da moda circular, isso possibilita. Eu lá no seu bazar mesmo, eu tenho um amigo, eu mesmo eu peguei um blazer uma vez, e o blazer eu acabei descobrindo que o blazer era seu. E foi um blazer que eu uso para trabalhar. Quando eu tô trabalhando no mundo corporativo, eu vou bem vestido com um blazer de 10, 15 reais. E é muito bacana isso, Muito né? bacana. O dia que você me mandou a mensagem falando, olha, eu tô usando teu blazer, eu falei, tá abençoado, vai em frente. Ele entrou metade, né? Outra metade eu tive que esgarçar a manga, mas funcionou. Funciona. E é isso, moda circular é uma ideia, é mais que vender roupa usada. E esse recurso do bazar também é para manter o asa. É. Do bazar, o que mais? O asa é mantido por... Como que faz para manter, vocês mantêm o asa? Como faz o pessoal ajudar, colaborar? E quem, no momento, consegue... Quem é que mantém os recursos para funcionar? Então, os relacionamentos. Eu falo que um projeto social que não tem ajuda governamental, como nós não temos nenhuma ajuda governamental, é um projeto social que ele é tocado 100% pelos relacionamentos, assim. Então, eu recebo doação de algumas empresas. O Ipiranga é um bairro, assim, incrível na solidariedade, na filantropia. Supermercado Irota, padaria Big Bread. Tem muitos comércios aqui do Ipiranga que fazem doação em produtos, mas nós precisamos também de dinheiro, porque nós pagamos aluguel, água, luz. Um projeto social, ele tem os mesmos custos de uma empresa. A única coisa é que ele não tem lucro, porque o lucro você transforma no benefício que você entrega para a pessoa. Mas todas as contas a gente paga com a moda circular e com doações. Se você falou no começo, né, que começou com 4 marmitas, mas você não falou hoje. Vocês atendem quantos moradores de rua, quantas marmitas saem para a rua hoje? Olha, hoje, por semana, em torno de 1.200. Uau! Porque nós temos parcerias, né, com empresários que vêm para a cozinha colaborativa do ASA hoje, trazem os funcionários de suas empresas para vir praticar o voluntariado lá dentro. Então, essas parcerias fazem com que nós entreguemos hoje 1.200, às vezes 1.500 por semana. É muita coisa, né, Lívia? Nossa, Madá. De 4 para isso, é muita coisa, né? Mas cresce. Que bênção. O bem é o maior fermento que tem, né? Sim. É a maior levedura que tem. Sim. Faz crescer. Sim. E todas as ações que tem lá, né? Eles fazem Noite da Pizza, eles fazem rifa. A Madá, ela tá sempre bolando alguma coisa para poder... para poder manter o asa. Né? Esses eventos a gente usa para melhorias na nossa construção. Porque é uma casa antiga, você sabe como que a gente pegou aquela casa, a gente foi reformando ela passo a passo e ainda falta muita coisa. Então, os eventos que a gente faz para manutenção do carro, para melhorias na própria casa, manutenção na própria cozinha, porque imagina uma cozinha que mais de 100 pessoas usam, que mais de 100 pessoas lidam ali dentro. Por mais cuidado que os voluntários tenham, mais treinamento que tem, não tem como. Cada um faz de uma forma. E acaba danificando muita coisa. Torneira sim, o tempo inteiro. Sim. Mas vem cá, fala pra mim qual que é, fala pra gente qual que é. Não vou falar sonho, né? Porque não é sonho, você mesmo diz, né? Quanto mais a gente faz, a gente vai materializando. Opa, tem que sonhar, tem que sonhar. Hoje o carro é um carro próprio, que foi materializado, que pertence ao ASA. Hoje temos uma cozinha industrial. E qual que é o próximo passo, né? O próximo objetivo? Que tá precisando muito o ASA para poder ajudar outras pessoas. Eu costumo dizer que eu tenho micro sonhos e sonhos gigantões. O meu micro sonho é que a gente possa ter mais proteína nas marmitas. Nós fazemos 300 marmitas no dia. O ideal seria 30 quilos para que cada marmita pudesse ter 100 gramas de proteína.
Esse é o meu ideal de marmita, assim, para abrir aquela marmita e ter pedaços de carne lá dentro, porque a gente ainda não consegue fazer dessa forma. Então, esse é um sonho pequeno. Eu comecei com 5 quilos de carne, já estamos em 20, eu sei que nós vamos chegar em 30 muito em breve. Agora, eu tenho um sonho grandão de comprar a sede do Asa, né? Esse é um sonho, assim, que eu já vejo a escritura daquela casa no nome do CNPJ do Projeto Asa. E eu sei que vai acontecer isso, porque tudo que se você acredita, a fé, ela é transformadora, né? Ela transforma o sonho em projeto e realização. É uma escala que você tem que ter dentro de você através da fé. Nossa, isso aí já... Isso aí me traz até já um gancho para um outro assunto, né? Que é outro vertente, a importância do corpo, da mente e do espírito unidos. Ah, é o momento de você falar agora para as pessoas, apresentar o que é o despertar da consciência biofílica. Como que uma pessoa pode despertar sua consciência através da biofilia. Da biofilia. Olha, a biofilia você conheceu, né, Lincoln? Conheci. Não conheci a fundo, eu tô louco para conhecer mais a fundo essa biofilia. Tá, eu sei que você conheceu a biofilia através do Ed Wilson. Sim, sim. Que foi um grande propagador da biofilia no mundo. Ele era um entomólogo também, eu trabalhei muito tempo com formigas no Museu de Zoologia da USP, eu era entomólogo também, né? Então, mas eu nunca associei... Depois sou eu que já fiz muita coisa. Eu também fiz algumas coisas. Fiz de tudo na vida. Eu fui empalhador de formiga. Durante alguns anos. E o Edward Wilson, ele é uma referência, né? Da entomologia. Ele passou a vida estudando o mundo das formigas. Então, e na hora que você me apresentou, associou ele com a biofilia, eu falei, opa, olha as coisas se conectando, né? Então, eu também conheci a biofilia através do Ed Wilson, quando eu trabalhava com paisagismo, e ele foi um cara que pegou esse conceito lá dos anos 40, que é Erich Fromm, que criou o conceito e passou a vida estudando sobre a biofilia de uma forma psicológica. Ele era um psicoterapeuta. E o Ed Wilson é mais voltado para a natureza, né? Ele era mais voltado ao estudo da natureza externa. O Erich Fromm voltado a estudar a biofilia no sentido da pessoa, do ser humano. E eu acabei conhecendo, também trabalhando com a natureza. E depois, quando assumi a minha profissão de terapeuta, porque eu sempre fui terapeuta, mas eu dizia que era um hobby, que era uma coisa assim que eu fazia porque eu amava muito e tudo mais. Meu trabalho era com as flores. E depois, quando eu assumi a minha missão de terapeuta, eu peguei a biofilia que já existia na minha vida numa área e transformei num conceito de terapia voltada para o espírito, corpo e mente, que é o conceito que Erich Fromm lançou. Esse conceito, despertar da consciência biofílica, é muito simples. Tem um nome diferente, né? Porque a biofilia não é todo mundo que conhece, mas é muito simples, porque ele implica em nós conseguirmos ter um diálogo interior entre espírito, corpo e mente. Porque 90% da depressão, da fadiga, do estresse e até o burnout, que é uma doença nova, né, que já existe há muitos anos, mas inventaram agora um nome novo para ele, todo mundo fala sobre. O que significa isso? O conflito interior. É a pessoa querer fazer uma coisa, fazer outra, não ter essa conexão, esse diálogo, não dar esse tempo de conversação interna, porque o primeiro diálogo que você tem que ter é dentro, para depois você conseguir dialogar com o mundo, com o outro, de uma forma plena e uma vida harmoniosa. Então, a minha missão enquanto terapeuta é isso, é fazer com que as pessoas se amem. Biofilia é amor à vida, né? É amor à vida, né? Viva Mas através da conexão com a natureza, né? É muito usado a questão da conexão com a natureza, não é isso? O Ed Wilson,
trabalha essa conexão do ser humano com a natureza. Então, ele trouxe a natureza para a arquitetura, os arquitetos encheram os shoppings e tudo mais de natureza. Ele trouxe, né, para o urbano a natureza. Isso é muito importante? Sim, mas quantas pessoas vivem estressadas mesmo em meio à natureza? É porque ela perdeu, houve uma ruptura desse contato do ser humano com ele mesmo, então ele não consegue se conectar com mais nada, nem com o outro, nem com a natureza, nem com o ecossistema. O meu trabalho é fazer essa reconexão da pessoa com ela mesma, biofiricamente falando, despertar esse amor à vida, esse bem maior, através de muitas técnicas que eu fui desenvolvendo, e essa visão se abre internamente, porque nós temos um ecossistema interno. E se eu não conseguir valorizar e amar esse ecossistema interno, eu não vou conseguir valorizar e amar o externo, não vou conseguir. Eu posso estar embaixo de uma árvore, sentada ouvindo o canto dos pássaros e num estresse tremendo. E o meu trabalho faz esse caminho, né, inverso. Depois que a pessoa desperta para o amor à vida, aí tudo fica... É impressionante, né? O quanto as pessoas têm a estima baixa, né? A gente vê muitas pessoas muito capacitadas. Eu vejo isso no mundo corporativo também. Eu também trabalho com media trainer. A gente ajuda a treinar também CEOs de empresa, que você vê o cara é muito capacitado, mas eles têm uma dificuldade não só de comunicar com o mundo, até de se colocar numa reunião com outras pessoas, porque a estima está baixa. E, inclusive, dentro do curso, dos encontros de terapia, do despertar da da consciência biofílica, né? Você trouxe muito isso, eu até participei, nós fizemos uma sessão de fotos com essas pessoas para poder ajudar a melhorar a estima dessas pessoas. Exatamente. Então, a importância da estima, eu acho que tá nisso aí, a gente se conectar com a gente, é o que você tá falando muito, a gente se olhar, a gente gostar da gente, porque se a gente não gostar de a gente, ficar sempre com essa síndrome do impostor, vai ser muito complicado a gente progredir, não só profissionalmente, mas também como ser humano, né? E essa abordagem, a minha terapia, ela tem... um dos passos é exatamente essa observação, esse espelhamento, que pode ser feito em espelho, mas quando tem um Lincoln na minha vida, lógico que eu vou chamar para tirar foto e fazer vídeo, porque a pessoa ela se enxerga de uma forma diferente. Ela começa a ver a transformação que está acontecendo internamente e esse brilho nos olhos, essa força, esse ânimo, essa resiliência que ela começa a ter, é preciso ser registrado. É por isso que eu tenho um dos passos nessa trilha do despertar, a questão da imagem, né, da pessoa ver, ir num estúdio, né, é muito bacana, eu Sim. gosto muito disso, porque a pessoa, quando ela confronta com ela mesma, muita coisa desbloqueia ali dentro. É uma foto, é um vídeo, é estar num podcast. É por isso que eu quero trazer muita gente aqui, para desbloquear. porque eu sei o que um podcast faz na vida da pessoa, o quanto é terapêutico um podcast, porque a partir do momento que você se compromete em participar de um podcast, pronto, sabe? Você começa a ter ideias, você começa a ficar animada. Faz um ano que eu participo de podcast, que eu sou convidada para participar. Eu sei a transformação que aconteceu em mim, eu sei a visibilidade que trouxe para o meu trabalho, para o projeto social, para tudo. Então, a gente ter uma ferramenta dessa é incrível e vai ajudar muita gente. Vai. E qual que é a próxima turma que está aí já? Porque você acabou agora, né? Você acabou uma turma, agora se formou. Quantos encontros são? Vamos vender um pouquinho esse Vamos ponto. vender! Vamos vender porque é transformador. Ele é transformador. Eu participei apenas como ouvinte, né? Isso. Mas é transformador. O despertar da consciência biofílica acontece em 8 passos, é uma trilha interna. Ele tem o nome de trilha porque a gente faz um duplo sentido com as trilhas neurais, porque é uma trilha neurológica, onde nós procuramos ressignificar padrões, crenças limitantes, reconhecer se a crença realmente é limitante, porque nem toda crença é limitante.
Eu sou construída por muitas crenças, mas qual que me limita? Qual que me transforma numa pessoa melhor? Então, você não pode chegar tirando tudo. Tem que ver o que vai ser ressignificado. E essa trilha é 8 passos encantadores. Eu me encanto cada vez, né? Porque cada vez que eu aplico, eu também faço essa trilha neural. E depois tem um aprofundamento. Então, as pessoas que fizeram a trilha que você conheceu, eles estão fazendo um aprofundamento e 90% das pessoas hoje são membros do núcleo biofílico que eu trouxe aqui também, que vai ser esse espaço, né? Porque a gente quer mostrar a beleza do núcleo. Todos ficaram, 90% ficou e faz esse aprofundamento. Fala um pouquinho, pessoal, é só para o pessoal entender o ramo de atividade dessa última turma. Cada um era de um ramo de atividade diferente, né? Tem advogado, médico, professor, vendedor, tem todas as profissões, e psicólogos, terapeutas, e a gente, e essa turma não quis ir embora, falou, não, eu quero ficar, quero fazer parte, e agregou demais, porque o núcleo cresceu demais, e hoje estamos todos trabalhando junto, formando o núcleo biofílico. Era uma empresinha assim muito pequena, né? Era um projeto de empresa que eu tinha. Com a chegada desse bando de louco, ficou maravilhoso, né? A gente se reúne toda semana e as nossas reuniões incríveis, assim, né? Todo mundo não vê chegar a hora. É quarta-feira à noite que a gente se reúne. É lógico que é sempre com muita comida, porque aonde a gente tá tem que ter uma comidinha gostosa. Né? E muito papo. Imagina todas essas mentes e Sim, todos sim. com uma pegada empreendedora. É assim, é um fervo, né? As reuniões são um fervo. Eu sou a moderadora disso tudo, né? Lidero esse grupo com muita honra, porque são almas incríveis que Deus colocou no meu caminho. E a gente só cresce junto, né? Cada reunião é algo maravilhoso, assim. É uma ótima conexão, né? Um network muito bom Demais, para demais. por cada um ter a sua vivência, não só profissional como de vida ali, é uma troca muito muito mágica, né? Muito. Os encontros que eu fui, eu fiquei muito feliz, muito encantado. E outra coisinha que eu queria saber, Madá, um pouquinho para poder entender tudo isso, essa mulher multifacetada que é você, né? Ah, Eu queria entender um pouquinho como isso respinga na sua família. A sua família, eles te apoiam? Como que esse apoio para poder fazer tudo isso que você faz, para poder, eu sei que você já levou já moradores de rua para dentro da sua casa. já. Como que isso respinga na sua vida pessoal? Olha, Deus me deu uma família, eu acho que já preparada para tudo isso, porque até o meu último filho fazer 18 anos, eu era aquela mãezona tradicional, assim, né? Que cozinhava e lavava e passava e tinha uma empresa e trabalhava também. Então, sempre dei muita atenção. Eu acho que é por isso que eu tenho essa liberdade, assim, hoje, e eles me apoiam demais, porque eu realmente, com relação a filhos, eu tô falando, porque eu fui muito presente na vida deles, em tudo. Fui a mãe que foi ajudar a andar de bicicleta, que segurava todas as ondas, aquela mãezona que eles podiam contar, assim, que a gente selecionava as coisas que contava para o pai, porque o pai tem aquela, né, um jeito diferente de ver. Então, eu me sinto uma excelente mãe, assim. Mãe e madrasta, Sim. né? Porque eu tenho 2 filhos biológicos e 5 que vieram, assim, através do meu coração, que eu amo demais e que eu tenho uma relação com cada um deles. As pessoas perguntam, como é a relação com seus filhos e com seus enteados? Eu falo, são 7 relações. Não é a relação. Cada um deles tem uma personalidade e eu respeito os limites de cada um e eles me respeitam demais também. E a gente tem relações
únicas e exclusivas. Inclusive, eu tenho uma enteada que fez o despertar da consciência biofílica, a vida dela deu uma guinada maravilhosa e ela é apaixonada pela terapia e pela mentoria e tudo mais. E é uma relação única com cada um deles. Agora, um caso à parte é meu marido, né, Lincoln? Sim, sim. O Diógenes, ele é parceiro, né? Parceiro Parceiríssimo. em tudo, 100% parceiro. É uma pessoa que eu não consigo me imaginar fazendo tudo o que eu faço sem a parceria e a paz que ele tem Ele é muito dentro desse tranquilo, cenário. nossa. Ele é uma pessoa que me transmite paz porque ele tem de verdade essa paz dentro dele. E aquele cara que fala, deixa que eu resolvo, vai lá fazer o que você tem que fazer, que isso aqui eu resolvo. Nossa, mas eu tenho que fazer. Não, isso aqui eu resolvo. Então, ele me dá asas, né? É uma pessoa que me dá asas. Por isso que fiz a inauguração do núcleo biofílico no dia do aniversário dele, porque o núcleo é uma coisa que vai durar para toda a eternidade. Eu sei que ele vai perpetuar. E eu me veio no coração, todo ano, vai celebrar o aniversário do núcleo, vai celebrar o aniversário do Diógenes, que é o começo da primavera, 22 de setembro. Sempre vai ser celebrado o aniversário. Quando eu e ele não estivermos mais aqui, já estivermos, né, evoluído. Sim. Então, eu sei que o aniversário dele vai continuar sendo celebrado. E você vê como que é importante. Pedi para você contar um pouquinho, né, dessa história da sua família, porque é muito importante a gente ter essa rede de apoio e a gente não ter dentro da nossa... Porque às vezes a gente quer fazer algumas coisas e rola ciúmes. Eu tenho 4 filhos, então é aquela coisa, você dá uma coisa para um, o outro vai querer vai querer também, você deu para um e não deu para o outro. E eu também explico dessa mesma forma que você explicou. Cada um tem o seu momento, cada um tem um tipo de relação e a sua necessidade, né? Então eu fico pensando, você, que fora os seus 7 filhos de casa, você tem na rua mais um monte de outros filhos, porque você se envolve, sim, sentimentalmente com os moradores, né? Com as pessoas em situação de rua. Muito. Você se envolve sentimentalmente. Alguns deles, assim, a gente tem tretas, altas tretas na rua. Eu falo, mas caramba, você foi beber de novo? Que é isso? Você tá querendo morrer? Então, tenho, assim, uma intimidade com alguns deles que eu conheço já, né? 4, 5 anos já, pelas ruas, assim. Eu passo nos faróis. Esse dia, meu filho tomou um susto, porque ele estava dirigindo o carro, eu estava no banco do passageiro, trabalhando, a gente estava indo fazer alguma coisa para o Asa, não me lembro. E quando nós passamos no pedágio, uma venezuelana que estava no pedágio me chamou pelo meu nome e ficou conversando comigo e tentando conversar. Ele pagou, mas já conhece essa mulher? Eu falei, eu não conheço. Mas ela te conhece. Eu falei, uai, mas ela me conhece, mas eu não conheço, tá tudo certo. E acontece isso o tempo todo, né? Nos semáforos, da pessoa me conhecer. E quando a pessoa fala que vai me seguir no Instagram, eu falo, toma cuidado, porque eu ando pelas quebradas. Me seguir é um perigo. E eu sempre fui. Não é só aqui em São Paulo. Eu morava... no interior, né? Morei muitos anos no interior, sou de Minas, sou de uma cidadezinha muito pequenininha, mas eu sempre transitei em todos os ambientes. Faz parte da minha personalidade isso, porque eu tenho a graça de conviver com empresários milionários que me ensinam muita coisa, que são inspiração para que eu possa desejar ter uma empresa próspera, porque eu sei que se eu tiver uma empresa, eu posso ajudar muita gente a não ir para a rua, a ter como trabalhar, a como ganhar um dinheiro. Inclusive o núcleo biofílico, ele é dedicado ao desenvolvimento humano e econômico, porque eu acredito que se uma pessoa se desenvolve humanamente, economicamente vem normal, são duas coisas que estão juntas, né? Então, tudo isso que eu vivo está voltado a ajudar, a agregar pessoas e ajudar elas se colocarem na vida.
Então, eu vivo muito essa coisa da pessoa vir e ir na minha vida, né? E transito em todos os ambientes. A mesma Madá que está lá sentada na calçada, ouvindo, porque os moradores de rua, eles gostam que eu vá na casa deles. O que é a casa deles? É uma coberta jogada no chão, um travesseiro, alguma coisa. Vem na minha casa, vem na minha casa. Eu vou. E sento lá com eles. E quem me conhece sabe disso. Eu não fico, às vezes, mostrando isso, mas quem vai comigo para a rua sabe que eu vou na casa deles e sento lá e fico conversando. E é a mesma Madá que está sentada ali e, de repente, estou numa empresa de um multimilionário que me ajuda lá no projeto, vou lá pedir dinheiro para ele para me ajudar no projeto e transito nesses no ambientes. final a gente vê que todo mundo é igual, né? Que todo mundo vai para o mesmo lugar. Tudo é né? essência, Tudo é Lincoln. essência, e todo mundo ali tem as suas qualidades, as suas virtudes e os seus defeitos. Tudo Então, a é gente consegue, essência, o resto, né? tudo é essência e valores. Aí o preço das coisas é transitável, Sim. né? Porque quando você encontra a tua essência, o resto tudo fica muito fácil de você lidar. O difícil é a baixa autoestima que você falou, né? Sim. E a baixa autoestima está muito ligada com a essência não encontrada. E quando você encontra essa essência, que você entende de verdade o teu valor enquanto ser humano, aí tudo fica mais fácil de resolver, né? Tudo fica mais fácil de você entender o outro, entender você, estar aqui fazendo podcast. Sim. Olha que chique. Aí tem coisas que ficam tão pequenas, né? Eu acredito, não sei nem se vale a pena também citar, mas eu acredito também que você deve ter algumas represálias, algumas pessoas. No caso, por exemplo, do padre do Júlio Lancelotti. Tem muita gente que não gosta dele, por quê? Porque ele faz o bem, né? Eu acredito que é porque ele faz o bem ou porque a forma que ele lida com essa população, né? Em estado de vulnerabilidade. Então tem muita gente que vai contra e ataca ele. Você também sofre algum tipo de ataque? Eu sofro. Eu sou perseguida pra caramba. Mas o único jeito de você vencer o perseguidor é cansando ele, né? Você não para, você não pode parar. Você tem que ter um ciclo contínuo de sonhos, projetos, realização. O cara tá te perseguindo ali, você já tá lá e você cansa ele, né? Eu digo assim que me perseguir não é fácil, porque eu não paro. Procuro estar sempre aqui em cima, porque o perseguidor ele tem uma energia muito baixa. Ele não vive. Por isso que eu falei que às vezes vale para nem citar, né? Porque a gente entra nessa energia dentro. Não, mas energia, é bom porque né? às vezes quem está assistindo sofre perseguição também e fica debatendo, gastando energia com aquilo. Eu não gasto assim um pauzinho da minha bateria com isso. Muito pelo contrário, porque você já entende a dinâmica. O perseguidor tem uma energia lá embaixo, então o que eu tenho que fazer? Manter a minha energia lá em cima e tá tudo certo. Ele não me atinge, mas ele vai tentar sempre, e vai ter sempre, né? Jesus falava, né? Ela tem um versículo bíblico que eu amo de coração, mas não sei se eu vou conseguir lembrar aqui agora. Se te persegue por causa de mim, não se esqueça, não é o servo maior que o Senhor. Então, ele é o meu Senhor, né? Eu sou uma serva dele. Então, por que eu não vou ser perseguida? Se nem ele agradou todos, né? Não é você que vai agradar, né, E a perseguição vai existir sempre, né? Vai existir. O sucesso, e é gostoso, né? É gostoso. As pessoas falam, Madá, você é muito invejada. Eu falo, e você mais ainda. Porque vou realizar muito mais. E tá tudo certo, né? E vamos seguir. Eu tenho que cuidar mais da minha inveja. O que pode me derrubar não é a inveja do outro, é a minha. Porque uma centelha de inveja todo mundo tem dentro de si. E se você dá corda para isso, se você alimenta isso, aí sim, a inveja que você sente pode te derrubar. A inveja do outro eu não acredito que possa me derrubar. Aí eu não dou atenção para isso, não. Ah, que legal. Hoje, por estar sendo aqui o primeiro
programa piloto, a gente tá um pouquinho perdido no horário aqui. Meu diretor, quanto tempo a gente tem ainda, meu diretor? 7 minutos de conversa. Então a gente tá indo praticamente para as considerações finais, né, Madá? 1 hora que a gente tá no Quase bate-papo 1 hora nesse aqui, bate-papo, hein? É Faltou falar do quê? Nós falamos já do despertar da consciência biofílica, falamos do ASA, falamos um pouco da sua trajetória, mas tem mais coisa. Você também trabalha com eventos também, não trabalha? Continua trabalhando com eventos? Trabalhei 20 anos com eventos. Foi a minha segunda formação, né? Minha primeira formação foi como enfermeira lá na juventude, e depois a minha segunda formação foi com eventos. E trabalhei 20 anos com eventos. E no mundo dos eventos, eu aprendi, assim, a ser um ser humano melhor. Porque o mundo dos eventos é um mundo muito difícil, exige muito das pessoas. E no mundo dos eventos eu aprendi a trabalhar em equipe, a coordenar a equipe, a liderar a equipe, a ser liderada. Tudo isso me melhorou muito como pessoa. Meus filhos todos trabalharam comigo em eventos, porque foi uma fase que todo mundo era criança, adolescente, mais jovem, e iam trabalhar. E isso deu muito uma visão de grandeza para eles também, né? Porque eles são todos pessoas assim muito realizadas. Então, eu tenho muita gratidão também pelo mundo dos eventos que eu passei, mas não faço mais. Agora só faço beneficente do ASA. Tá vendo? Mas até isso foi muito importante, né? Tudo é importante. Tudo é importante. Tudo Nossa trajetória aqui, eu trabalhei com formiga há muitos anos, mas até isso eu conheci não só o Wilson, conheci várias outras pessoas que até hoje, né, fazem parte, né, da minha formação, do que eu sou hoje, né? Então acho que é muito importante agrega, as pessoas, né, que passam pela nossa vida, não é que a gente vai roubar da pessoa. Eu penso muito assim, as pessoas falam até no meu sotaque, eu falo que sotaque, eu não tenho sotaque. Talvez é de conviver com uma pessoa, com outra, que eu vou pegando um pouquinho ali, um pouco aqui. Eu amo também gente, amo pessoas. Eu acho que é uma troca tão importante a gente estar com o outro, ouvir o outro, aprender com o outro, porque hoje a gente está vivendo num mundo, né, que as pessoas não se ouvem. As pessoas acham que tá muito polarizado, é uma briga, ninguém tem mais assim paciência de ouvir o outro, de poder aprender um pouco, de mudar um pouco de ideia, né? As pessoas não mudam, as pessoas têm aquele conceito. Então, eu tenho amigos mais velhos que falam, pô, na minha época, hoje com todas essas questões, com todos os avanços que nós tivemos com a legislação que protege as pessoas que foram tão... que sofreram tantos, né? Os grupos como os negros, nós mesmos, o racismo na minha época, tudo bem. É bullying, é brincadeira. Pô, mas hoje a gente aprendeu que não pode mais, que dói chamar as pessoas de certos nomes, de permitir acesso das pessoas aos lugares, seja por questão de raça, de gênero, de cor, de opção sexual. Então, hoje a gente está aprendendo com isso. Então, o mundo ele é muito fluido, né? Então, não adianta a gente ficar com essa nostalgia de falar, no meu tempo não era assim. Não, calma. Não. No nosso tempo não era assim, mas vamos aprender com os tempos novos, com todas as conquistas que nós tivemos, para aprender com o outro, para viver com o diferente, aceitar a diversidade, né? Então hoje a gente tem muita dificuldade, as pessoas se fecham muito, e eu vejo você tão aberta, lidando com tantas pessoas e aceitando, não só aceitando, cada pessoa acho que tem o seu momento de mudança, né? É muito triste. Paciência sua. É muito triste essa coisa da lei, né? Porque todo lugar onde é preciso criar uma lei é porque faltou respeito, se faltou respeito, faltou amor. Onde você cria uma cerca é porque não é para um animal passar por ali. O homem, o ser humano, enquanto racional, enquanto sentimento e emoção, não precisaria nem de lei, mas onde é plantada uma lei é porque faltou respeito, faltou amor, faltou empatia, faltou tudo o que faz com que eu viva a minha essência humana. Isso é triste demais, porque você vê que é uma lei em cima da outra para poder defender um ser humano do outro. Não deveria ser assim, mas é. E quando a gente decide andar na contramão da lei e fazer a tua lei o amor verdadeiro mesmo, o amor à vida, você vive o reino de Deus aqui na Terra, né? Eu acho que é isso, o reino de Deus é isso, é você viver o amor aqui na Terra. Não é muito difícil, não. É bom pra caramba.
Ai, É Madá. muito divertido até, na verdade, viver uma vida diferente e andar na contramão dessa forma. Sim, nossa, que delícia de papo. Eu queria continuar mais, né? Mas eu É, tô praticamente vai me ter despedindo aqui, né? Vai ter mais. vai ter mais. Eu vou me despedindo, mas vou deixando para Madá aqui os próximos episódios, ela no comando, trazendo pessoas aqui muito potentes, com histórias de vida maravilhosas. Já tem algum convidado já no Pente, assim, Madá, para vir aqui? Tem vários, Já? tem uma lista de Opa. convidados, de histórias incríveis, aquelas histórias que estão escondidinhas que a gente vai desvendar aqui nesse podcast. Eu vou aprender, né? Mais uma missão para aprendizado, Lincoln. Ah, então a gente vai partindo, então. Queria agradecer mesmo partindo pro final, né, desse podcast maravilhoso. Brigadão, queria agradecer muito, Madá, por você ter me acionado para participar, para dar esse start, né, que daqui para frente nós possamos engrenar, né, esse podcast, que eu possa voltar aqui também, eu quero ajudar na parte Com técnica, que certeza seja vai, aqui, agradecer vai a muito. 12, né, como que é o nome do... A 312. 312. Vamos editar isso aí podcast. depois, hein? Queria agradecer a 312 Podcast, por toda a produção, pela direção, por esse podcast maravilhoso, Madá. Pelo espaço lindo, Um espaço lindo, né? Madá, sucesso em mais um projeto seu. Não precisa nem desejar, né? Porque eu sei que ele vai acontecer. Mas de coração mesmo, com todo o meu coração, te desejo sucesso. Parabéns, viu, por esse projeto. Obrigada, Lincoln, por obrigado. você vir aqui nesse início de jornada, me emprestar todo o teu profissionalismo e o amor que eu sei que você sente por mim, pela minha trajetória. Então, eu precisava desse anjo da guarda aqui comigo e você, como sempre, Muito bom. excelente. Muito Obrigada, bom. Você tá no viu? meu coração. Obrigado, viu, Baná? Obrigada eu. Você é a minha referência de ser humano, de luz. Tchau, gente. Obrigado.